Amém, queridos irmãos, chegamos nessa terceira semana. O título geral é A Igreja, o Corpo de Cristo. O título da segunda-feira, O Poder da Palavra Profética. E o versículo 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Nós estamos seguros, crendo no Senhor. Nós avançamos, crendo nos Seus profetas. Fala, Senhor, conosco. Fala para que nós possamos avançar. Fala iluminando o nosso ser, mostrando-nos o que ainda há em nosso interior que o Senhor quer eliminar, que o Senhor quer remover. A Tua Palavra nos traz luz, Senhor. A Tua Palavra nos dá direção e também é alimento para nós. Nesse dia, Senhor, nós queremos receber com fé as Tuas palavras, palavras cheias de espírito, cheias de vida. E hoje, Senhor, nós também queremos nos humilhar diante da Tua poderosa mão. Senhor, concede-nos a Tua graça, concede-nos espírito de sabedoria e de revelação para ver todas as coisas com clareza, para ver com os Teus olhos como o Senhor vê, para nós enxergarmos a grandeza que é o Teu corpo, a Tua igreja. E também, Senhor, nesse dia, guarda-nos em Ti, livra-nos, Senhor, dos homens maus e de toda forma de mal. Nós cremos que em Ti estamos seguros. Tu és o nosso Deus. Tu nos escolheste e tem nos guardado. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, hoje, a segunda-feira, tem muitos pontos. Então, logicamente, irmãos, o intuito desses áudios, dessas gravações, não é falar todos os pontos dos dias, enfim. Não dá tempo e mesmo porque, irmãos, sempre que nós lemos, o alimento diário, cavamos na palavra, o Senhor, Ele vai abrindo essa palavra para nós. E aí nós vamos desfrutando de muitas coisas que às vezes estão enterradas como pepitas de ouro. Então não basta, irmãos, nós termos pressa para ler a palavra, quando você está lendo o alimento diário, quando você está ouvindo uma mensagem, não é? Nós precisamos, irmãos, de foco, concentração e um espírito exercitado. Aí sim, irmãos, com o nosso espírito exercitado, nós vamos ter da parte do Senhor espírito de sabedoria e revelação para entender, e o Senhor vai nos revelando cada vez mais das riquezas da sua palavra. Isso é muito importante. Então, não adianta só, simplesmente eu pego ali, leio em 5 minutos. Vou ler a Bíblia, tem um calendário de leitura, leio em 15 minutos, meia hora. Não, leia com calma, leia com tempo, leia invocando o nome do Senhor e exercitando o Espírito e orando ao Senhor, porque aí o Senhor ele vai revelando. Aquelas palavras, elas saem do papel e se tornam Espírito e vida. Então, irmãos, de maneira nenhuma a intenção desses áudios é falar de todos os pontos do alimento diário, do começo ao fim do dia, não. Mas tocar. Às vezes dá para tocar em mais, às vezes dá para tocar em menos por causa do tempo. Então, irmãos, sempre que nós recebemos a palavra do Senhor, vamos até a palavra, nós precisamos ter foco, espírito exercitado, concentração, sabe, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa nos iluminar. Isso é essencial. Você vai ler, não pode ler, está lendo a Bíblia e está com a televisão ligada, então está lendo a Bíblia no celular, e aí chega uma mensagem, você para, vai ver a mensagem, aí volta, já não sabe mais onde está, aí chega outra coisa. Então não pode, nós precisamos ter um tempo exclusivo para desfrutar do Senhor, para ter comunhão com o Senhor. Muito bem, falando então do alimento diário da segunda-feira, eu quero ler alguns trechos. Primeiramente, vamos ler Efésios 1, versículos 17 até o versículo 20. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Esse aqui é muito importante, irmãos, porque, veja, às vezes as pessoas acham, eu conheço a Bíblia,
eu já li, eu já sei as histórias, eu sei os versículos. Uma coisa é conhecer a palavra, a letra da Bíblia, certo? Isso os ateus também fazem. Os ateus conhecem a letra da Bíblia, muitos ateus falam sobre a Bíblia, mas aqui você percebeu? O Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Não fala apenas o Pai da Glória vos conceda sabedoria e revelação, porque apenas sabedoria e revelação não são suficientes para tocar as coisas espirituais. Então Paulo, em 1 Coríntios 2, ele nos mostra que aquilo que é espiritual se comunica com o que é espiritual. Por isso, não é uma questão de sabedoria humana. Como nós vimos, o livro de Efésios, ele trata das coisas que estão acima do sol, não abaixo do sol, não coisas humanas. É por isso que quando nós vamos ouvir a palavra, ouvir uma mensagem, quando nós estamos na reunião, numa conferência, ouvindo uma palavra, principalmente quando nós estamos lendo a palavra, nós precisamos orar, irmãos. O que Paulo ele diz? E no versículo 16 ele fala, fazendo menção de vós nas minhas orações. Quer dizer, ele orava para que o Senhor concedesse espírito de sabedoria e de revelação. É algo espiritual. E esse espírito de sabedoria e revelação, então, faz com que nós conheçamos mais quem é o Senhor e conheçamos mais também do poder do Senhor e também de nós, ou melhor, do nosso chamamento, ou seja, do plano que Deus tem para nós. Em 1 Coríntios 2, Paulo ele diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então você percebe, todos nós precisamos sempre orar, Senhor, me conceda espírito de sabedoria e revelação, para que eu veja as coisas como o Senhor vê, para que eu veja as coisas pelo prisma espiritual. Lembra o que o Senhor falou para Pedro? Ele falou, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então Satanás é muito sábio, mas ele é sábio apenas com relação às coisas dos homens. Ele não entende ele não possui, não entende as coisas espirituais. Por isso, irmãos, nós precisamos sempre orar ao Senhor. Senhor, me conceda espírito de sabedoria e de revelação, porque aí nós vamos conhecer mais o Senhor. Veja, Paulo diz, no pleno conhecimento dele, e também, irmãos, os olhos do nosso coração vão ser iluminados. E veja, ele fala no versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração. Por que iluminados os olhos do vosso coração? Veja a sequência. Ele me concede espírito de sabedoria e de revelação. Isso me faz conhecer mais o Senhor. Mas isso também faz com que os olhos do meu coração sejam iluminados. Por quê? Primeiro, porque Satanás tenta sempre cegar o nosso entendimento, que faz parte do nosso coração. E também, irmãos, porque o nosso coração, o que a palavra diz? Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. O que quer dizer corrupto? Quer dizer, ele quer apenas as coisas para si. Então, irmãos, quando eu estou recebendo a palavra de Deus e com a palavra um espírito de sabedoria e de revelação, essa palavra me faz conhecer mais o Senhor e ela também ilumina os olhos do meu coração para ver a verdade, as coisas espirituais. E olha como o versículo continua. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Porque muitas vezes, irmãos, nós esquecemos, nós perdemos a esperança. Nós, ao invés de fazer o que Paulo diz para os filipenses, de olhar para o alvo, nós olhamos para as coisas ao redor. Isso nos distrai, isso faz nos esquecer a esperança do nosso chamamento. Lembre-se, o seu coração, o meu coração são corrupto, desesperadamente corrupto,
E enquanto Satanás puder, ele vai aproveitar para tentar cegar o nosso entendimento, o nosso coração. É como um véu, não é? Paulo fala em 2 Coríntios 3, salvo engano. Agora, quando nós recebemos a palavra com um espírito exercitado e recebemos o espírito de sabedoria e de revelação da parte de Deus, os olhos do nosso coração são iluminados. E aí, cada vez mais, irmãos, nós nos enchemos de esperança. E aí nós podemos sair às ruas para falar, para orar para as pessoas, para falar dessa esperança para as pessoas. E mais, o final do versículo 18 diz: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso, irmãos, é algo que nós temos, mas você está percebendo que é algo que também está apontando para o futuro? Porque, afinal de contas, esperança é algo para o futuro, certo? As pessoas aí fora, o que falta para elas? Falta esperança. Então, elas estão perdidas, como aquele cenário de Mateus 9, sem pastor, cansadas, sobrecarregadas, faltando esperança. Aí vem alguém com espírito de sabedoria, de revelação, cheio do conhecimento de Deus, e não é um conhecimento doutrinário, mas um conhecimento vivo. Vem alguém com os olhos do coração iluminados, alguém cheio de esperança, e prega o evangelho, ora por essa pessoa. O que acontece? Essa pessoa toca no Senhor, ela recebe uma infusão de vida, como um choque. Isso começa a mudar a vida dessa pessoa. E aí, irmão, veja, você não sabe o que aconteceu, mas você acabou de experimentar a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem. Então, ele fala: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja, irmãos, uma coisa é a grandeza do poder, certo? A outra coisa é a eficácia. Então, todos nós sabemos, Deus ele é muito grande, certo? É a grandeza do poder. Mas quando a gente fala de eficácia, quer dizer que Deus fez algo, Deus mostrou o seu poder. Ou seja, houve uma operação de poder. E qual é o exemplo que Paulo usa para essa eficácia? No versículo 20 ele diz: essa grandeza de poder, essa suprema grandeza do poder de Deus, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Versículo 21, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Veja, irmãos, quer dizer, Deus é extremamente poderoso. Então ele mostrou esse poder ressuscitando Cristo, e não apenas ressuscitando, mas fazendo um homem assentar-se à sua direita, quer dizer, ele levou a humanidade para a glória e ele colocou esse homem, Jesus, acima de todos os principados e potestades e poder e domínio. Então aí nós podemos ver a eficácia dessa suprema grandeza do poder. E uma coisa maravilhosa, irmãos, nós todos temos acesso a esse poder. Então eu quero ler aqui na página 42 do Alimento Diário o terceiro e o quarto parágrafo, que é o penúltimo e o último. Além do espírito de sabedoria e revelação, precisamos conhecer a suprema grandeza do poder de Deus para nós que cremos e a eficácia da força desse poder que foi exercida em Cristo. Deus o ressuscitou dentre os mortos e ainda o fez sentar à sua direita, acima de tudo e de todos nos lugares celestiais. Deus é onipotente e seu poder é infinito. Isso significa que não há nada que ele não possa fazer. Significa também que a suprema grandeza de seu poder após Cristo morrer e ressuscitar, isto é, a bênção espiritual nos lugares celestiais do Deus triuno,
foi disponibilizada a nós. Não há uma fração sequer desse poder a que não tenhamos acesso. O versículo 19 diz: a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Podemos acionar esse poder que está em nosso espírito por meio da fé. Se creio no poder de Deus, posso sair às ruas e perguntar: posso orar por você? Nesse momento, acionamos o grande poder de Deus para resgatar do poder das trevas as pessoas que estão nas ruas. Então veja, irmãos, quanto mais nós desfrutamos da palavra, quanto mais nós recebemos o espírito de sabedoria e de revelação, mais nós conhecemos o Senhor, mais os olhos do nosso coração são iluminados, mais esperança nós temos e mais do poder, da suprema grandeza do poder de Deus nós tocamos. E veja, infelizmente o tempo está acabando, mas tem um outro ponto que é muito importante tocar. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, o primeiro versículo diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá, que rei de Judá. Veja, irmãos, no versículo 2 diz que então disseram a Josafá: olha, vem muita gente aí contra você e eles já não estão longe não, estão perto. Então, muitas situações negativas, irmãos, nos abatem, né? Vêm contra nós. Às vezes tem situações que nós olhamos e nós falamos assim: agora não vai dar, dessa eu não vou conseguir sair. Então o versículo 3 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, o caminho é sempre buscar ao Senhor. O ideal é não esperar que hajam situações negativas, situações que nos coloquem com medo, mas sempre que houver situações, ou sempre que você tiver medo, lembre-se, busque ao Senhor. Então o versículo 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. O versículo 6 diz, eu vou pulando alguns versículos por causa do tempo, mas por favor, leia todo o trecho de Crônicas, do livro de Crônicas, capítulo 20, né, segundo livro de Crônicas. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Está falando do exército de Amon e de Moabe. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Veja, irmãos, eu sempre falo isso, porque é uma coisa que eu toco. Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. O que Josafá e Judá fizeram aqui? Eles se humilharam diante do Senhor, eles jejuaram e buscaram o Senhor. E disseram: Senhor, não há força para nós resistirmos a esse ataque, mas nós cremos em Ti, pois em Ti há força e o poder. O versículo 13 diz que todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Irmãos, é toda a nossa família buscando o Senhor, se humilhando diante do Senhor. Quando o Senhor viu essa atitude do rei de Judá e de toda Judá, veja, eu vou repetir, não é? Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde, aquele que se humilha, aquele que tem
o coração, como diz Isaías 57:15, aquele que tem o espírito abatido, o coração contrito, esse, o Senhor, aquele que habita na eternidade, habita também com esse. Querido irmão, querida irmã, isso aqui é um grande segredo para tocar o Senhor. Se você é arrogante, acha que sabe tudo, dificilmente você vai tocar o Senhor. Mas se você é alguém cujo coração contrito, espírito abatido, se humilha diante do Senhor para buscá-lo, você toca a suprema grandeza do poder de Deus. E veja, irmãos, o trecho continua. Eu vou ler agora a partir do versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E aí, irmãos, com o Espírito de Deus, ele disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Não se assuste quando você vai às ruas pregar o evangelho, orar pelas pessoas, quando você vai apacentar as pessoas, enfim, quando você vai servir o Senhor. Nunca se assuste, porque essa peleja não é sua, é de Deus. O que nós precisamos aprender é a tocar na suprema grandeza do poder de Deus. O trecho continua, 16 agora. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Muitas vezes, irmãos, nós somos precipitados com relação às coisas, quando o Senhor, na verdade, está dizendo: calma, eu já coloquei você eu já coloquei você numa posição que está acima dos principados e potestades. Ficai parado, calma, você vai ver o livramento do Senhor. Então, muitas vezes é questão, irmãos, de nós esperarmos pelo Senhor, mas às vezes a gente confia tanto no nosso braço que a gente acha, não, eu posso fazer a obra de Deus, eu posso escolher melhor. Parece que Deus não está fazendo nada, então eu vou escolher, eu vou fazer. Isso é como Saul fez, quando Samuel estava atrasado, né, entre aspas, ele foi lá e começou a sacrificar, e ali, irmãos, ele perdeu o reino. Puxa, eu não posso mais, por causa do tempo, tinha tantas coisas, mas vamos lá. Então veja, vamos continuar, né? O fim do versículo 17 diz: não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Veja, irmãos, a resposta é a adoração, é louvar, é dar glória a Deus. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso, irmãos, é uma grande lição para nós, porque crer no Senhor é estar seguro, certo? Mas o Senhor, irmãos, ele fala através dos seus profetas, e quando o profeta fala, então, dá a direção, e aí nós seguimos, então, há o quê? A prosperidade, quer dizer, nós avançamos. É muito importante, irmãos, nós entendemos isso. Infelizmente eu extrapolei muito tempo, né? Amanhã eu compenso falando menos.
Mas eu vou encerrar lendo na página 43 o penúltimo e o último parágrafo. Querido leitor, na mão do Senhor está a força e o poder. Não se trata de pouco poder ou pouca força, porque é a própria força e o próprio poder que está nas mãos de Deus. Por isso, não há quem lhe possa resistir. Certamente nenhum de nós duvida que Deus é onipotente, mas como usar o poder que está disponível para nós em momentos difíceis? Nós somos a igreja em Filadélfia e, como está posto em Apocalipse 3, temos pouca força, assim como diz o trecho citado acima. Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós queremos trazer o Senhor de volta e, para isso, o Evangelho do Reino precisa ser pregado em toda a terra. Então oramos: Senhor, não temos força para executar tão grande obra, mas os nossos olhos estão postos em ti. Vejamos que trecho maravilhoso que nos encoraja, não é? Não seja precipitado. Espere, coloque os olhos no Senhor, se humilhe diante dele. Espere, você vai ver o livramento do Senhor em qualquer situação da sua vida. O título da terça-feira: a eficácia da força do poder de Deus. E o versículo: 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, parte final, que diz: Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Muito bem, queridos irmãos, nós falando sobre Efésios 1, começamos a ver os versículos que falam sobre a suprema grandeza do poder de Deus. De fato, irmãos, Deus é extremamente poderoso, mas o poder de Deus, irmãos, Ele não quer que fique apenas para Ele, mas o Senhor quer nos mostrar o seu poder, quer aplicar o seu poder na nossa vida, no nosso cotidiano. Ele quer nos mostrar a eficácia do seu poder. Então o versículo 19 de Efésios 1 diz: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Veja, essa frase, esse trecho é muito importante. A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A fé, irmãos, aqui é fundamental. Se não há fé, nós não tocamos o poder de Deus. Então, como eu disse, Deus é extremamente poderoso, certo? Mas esse poder, se ficar só para Deus, ele não faz diferença na nossa vida. É por isso que Paulo, ele continua: segundo a eficácia da força do seu poder. Então eu vou ler um trecho do Alimento Diário que diferencia poder de força. Então, um exemplo que o próprio Paulo dá da eficácia do poder de Deus, da eficácia da força do poder de Deus, é o versículo 20, na qual ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Como eu disse, irmãos, para que nós toquemos o poder de Deus, a fé é fundamental. Então veja, Pedro, na sua primeira epístola, ele diz o seguinte, no versículo 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então você percebe, Paulo falou da esperança, não é? Ele falou que nós precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados para nós sabermos, para nós compreendermos qual é a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aqui Pedro, ele fala o quê? Ele fala que o Senhor nos regenerou para uma viva esperança. E no versículo 4, ele também fala de uma herança incorruptível. Você percebe, em Efésios nós temos Paulo falando, e aqui nós temos Pedro falando. São pessoas diferentes,
mas são guiadas pelo Espírito de Deus para falar o ponto central, aquilo que o Senhor quer transmitir para as igrejas. É isso, irmãos, que nós precisamos perceber. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, Deus fala usando os seus servos, Deus fala usando os profetas. Então ontem nós vimos a importância do versículo do segundo livro de Crônicas 20:20. Se nós cremos em Deus, estamos seguros. Crendo nos profetas, nós prosperamos, quer dizer, avançamos. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque, voltando para 1 Pedro, agora no versículo 5, ele diz que sois guardados, veja o versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Agora o 5, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então você percebe? Então Deus é extremamente poderoso. Agora, para nós tocarmos o poder de Deus, nós precisamos, irmãos, da fé. É a fé que torna o poder, que traz o poder de Deus e aplica isso à nossa vida. Então eu vou mostrar rapidamente um trecho do Evangelho. É um trecho conhecido, mas é um trecho que nos mostra exatamente como a nossa fé, entre aspas, tira o poder de Deus, faz o poder de Deus sair. Então vamos para Lucas 8. E aqui nesse trecho, no final de Lucas 8, nós temos duas situações. Primeiramente, irmãos, no versículo 41 diz: Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma única filha de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Isso é importante. Então, esse homem Jairo, ele se humilhou diante do Senhor, e ele pediu ao Senhor, ele suplicou: Senhor, venha até minha casa, o Senhor precisa curar minha filha, ela está à beira da morte. O Senhor foi com ele. E aqui diz que enquanto o Senhor ia com ele, as multidões apertavam o Senhor. Agora entra em cena uma segunda situação. Certa mulher, versículo 43, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo se estancou a hemorragia. Veja, irmãos, primeiramente eu quero tocar num ponto aqui muito importante. Ontem, quando nós falamos sobre a experiência de Josafá, você percebeu? Josafá se humilhou, todo o povo de Judá se humilhou perante o Senhor e orou com fé. Isso fez com que a resposta de Deus viesse através do profeta, não é? E a resposta de Deus também trouxe o poder de Deus e a eficácia desse poder, que é a aplicação desse poder à situação de Josafá, à nossa situação. Porque eu repito, irmãos, Deus é extremamente poderoso, mas se eu não toco o poder de Deus, então não há eficácia na minha vida. Você percebe? É como a experiência do filho pródigo. Apesar de ter um pai rico, ele, na experiência, ele estava comendo comida de porcos. Então, não havia eficácia em ele ter um pai rico, porque ele não desfrutava daquela riqueza. Lógico, ele não desfrutava por escolha própria, mas eu preciso deixar isso bem claro. Então veja, aqui, voltando aqui para Lucas 8, nas duas situações, nós vemos uma posição de humildade, tanto de Jairo quanto da mulher enferma. Jairo prostrando-se aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela veio com todo cuidado e ela veio em ambas as situações também. Havia fé, irmãos. Isso é muito importante. Então, quando nós vamos até o Senhor com humildade e com fé, acontece o que aconteceu aqui.
Então o versículo 45, depois que ela tocou, no 44, diz, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes, quem me tocou? Há uma diferença, irmãos. Olha agora o que o Senhor fala no versículo 46. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Você percebe, irmãos? Essa atitude de humildade e de fé fez com que a mulher tocasse no poder de Deus e esse poder fosse então aplicado à sua necessidade e ela fosse imediatamente curada. Você entende quando Pedro fala nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé? Quer dizer, irmãos, nós precisamos aprender a extrair pela fé o poder de Deus aplicado à nossa vida, aplicado principalmente à pregação do Evangelho, quando nós oramos com as pessoas, quando nós cuidamos das pessoas. O versículo 47 diz, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E enquanto o Senhor falava, o que aconteceu? Alguém chegou lá da casa de Jairo e disse, olha, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Veja, irmãos, Deus nunca se incomoda quando nós nos humilhamos diante dele e com fé tocamos na pessoa, no poder de Deus. Quando Jesus ouviu isso, ele disse para Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. Então, irmãos, o resultado, se você ler o final do capítulo 8, você vai ver, o Senhor vai até a casa e ressuscita a menina que estava morta. Por quê? Porque o poder de Deus, a vida de Deus, ela sempre vence a morte. O que nós precisamos aprender é a crer e com a fé extrair então o poder de Deus, de modo que o Senhor possa dizer, eu senti sair poder. E aqui entra algo muito importante. Como a fé é gerada no meu interior? Através da palavra de Deus. Então é muito importante nós recebermos a palavra de Deus. Ela gera a fé que faz nos extrair então o poder de Deus e aplicar a situação. Se você recebe a palavra e você crê e você sai às ruas, pela fé, você toca em Deus e aquele poder é aplicado na vida das pessoas. Por quê? Porque é a palavra de Deus, irmãos, que faz a obra de Deus. Então veja esse ciclo. Vem a palavra, nós tocamos a palavra, nós cremos, e aí por crer nós estamos cada vez mais conectados com Deus. Nós tocamos em Deus, de Deus sai poder. E esse poder, irmãos, uma vez que ele é aplicado, você vê a eficácia mudando a vida das pessoas. Deixa eu aproveitar aqui, irmãos, nesse ponto, para ficar bem claro. Eu vou ler o Alimento Diário na página 45. Eu vou começar no segundo parágrafo. Veja só. Por isso, como vimos ontem, temos de conhecer a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem. Isso é muito importante. Desculpe, eu estou interrompendo o texto do Alimento Diário, mas isso é muito importante. Entender o que Paulo diz. A suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem. Agora eu vou voltar para o Alimento Diário. Segundo a eficácia da força de seu poder. Convém então compreendermos a diferença entre força e poder para aplicar a nossa vida. O poder
é o potencial energético, é a capacidade de armazenar energia. Por exemplo, uma barragem de uma usina hidrelétrica represou um grande volume de água para gerar energia. A altura de água represada gera um potencial energético, que é o poder produzido pela barragem. Mas esse poder não pode ser acessado e ajudá-lo em suas atividades cotidianas, pois precisa que esse poder seja transformado em força para que a eletricidade chegue até a sua casa. Para que serve uma barragem alta com muita energia armazenada se não se consegue usá-la? Há necessidade de uma usina hidrelétrica para se ter acesso à energia. A coluna de água gira as turbinas e o gerador produz a energia elétrica. Esta, por sua vez, é armazenada em uma subestação que segue pela linha de transmissão de alta tensão e rede de distribuição por meio dos fios que são instalados. Os fios levam a energia até a sua casa. A partir de então, podemos utilizar a energia armazenada na barragem como poder, pois este se transformou em força em nossa casa para ligar um ventilador, um ar-condicionado, liquidificador e etc. Então basta apertar um botão que o equipamento faz o trabalho por nós com a energia proveniente da barragem. Não conseguimos usar o poder diretamente, mas quando transformado em força e transmitido a nós, o trabalho é realizado. Então quando aquela pessoa tocou no Senhor, creu no Senhor, o poder de Deus, irmãos, foi aplicado, como daquela usina hidrelétrica foi transformado em força e aplicado para a situação, para curar aquela mulher. E é por isso que nós precisamos, irmãos, da palavra, sempre estar acompanhando a palavra de perto, porque é a palavra que vai gerar essa fé em nós, para então nós tocarmos a Deus. E aí o resultado é que Deus vai, através da fé, ele vai trazer para nós tudo que ele é, esse poder, tudo que ele quer aplicar à nossa vida. Veja, por exemplo, irmãos, o caso dos Tessalonicenses. O versículo 13 de 1 Tessalonicenses 2, Paulo ele diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Entendeu a eficácia? A força, quer dizer, ela está operando e está gerando algo em você. E veja só, ele falou isso para os Tessalonicenses na primeira epístola, não é? Quando você vai para a segunda epístola, logo no começo, Paulo ele diz no versículo 3, logo no começo: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Por que, irmãos, que o amor aumentou? Porque primeiramente a fé cresceu. Então o amor é algo, é como o poder de Deus, é algo que nós recebemos de Deus. Nós, irmãos, nós não somos capazes de amar os irmãos, as pessoas com o amor de Deus. No máximo nós amamos como Pedro, quando ele disse que ele amava o Senhor com um amor filial, quer dizer, com o amor de um irmão. E às vezes esse amor de irmão, muitas vezes é aquela pessoa que você gosta. Agora, aqueles que te fazem mal, você não ama. Mas com o amor ágape que nós recebemos de Deus, que é a eficácia, faz parte do que Deus, do poder de Deus, do que Deus é, mudando a nossa vida, mudando a nossa pessoa. Esse amor ágape nós recebemos de Deus, irmãos. Então você está percebendo qual a importância da palavra na nossa vida, e dessa palavra trazer o que Deus é para nós. E aí aumentando a nossa fé e nós crendo no Senhor, saindo para pregar o evangelho, saindo para orar com as pessoas, para cuidar das pessoas, enfim, nós manifestamos, ou seja, nós recebemos esse poder e também manifestamos esse poder na vida das pessoas. Paulo, em Efésios, ele fala, a eficácia do poder de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos,
Irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos levando esse poder para as pessoas e estamos tirando as pessoas do lago de fogo, do império das trevas. É ou não é? O poder de Deus sendo manifestado. Vamos ver a quarta e a quinta-feira. E o título da quarta-feira é: o manancial é Deus Pai, Jesus é a fonte e o Espírito é o ribeiro. O versículo de Deuteronômio 8:7 que diz: o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos. Muito bem, queridos irmãos, a quarta e a quinta-feira, nós temos o versículo de Deuteronômio 8, versículo 7. Esse versículo, irmãos, ele nos mostra uma figura da Trindade divina, de como o Deus triuno se tornou acessível a nós. É muito difícil explicar a Trindade divina. Às vezes a gente tenta explicar, tenta dar exemplo e nós podemos cair, às vezes, em alguns dos extremos, não é? Mas esse trecho, esse versículo de Deuteronômio, ele nos mostra, irmãos, é um exemplo muito prático da Trindade, porque ele diz assim: o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos. Então, irmãos, quando nós falamos dos mananciais profundos, o que são? Esses mananciais que ficam embaixo da terra, eles são inacessíveis ao homem. O homem, nós sabemos, ele não pode viver sem água. O Egito, por exemplo, o Egito tinha muitas riquezas, ele era considerado uma terra rica porque ele era banhado pelo rio Nilo. Então, onde há água, há também riquezas. No Antigo Testamento, nós víamos Abraão, Isaac, sempre procurando poços para encontrar água. Então, irmãos, a água hoje, talvez você não dê tanto valor para a água, porque ela é muito simples. E ela está, às vezes, a 2, 3 passos de você. Mas, irmãos, a água é a maior riqueza que o ser humano tem. O ser humano não consegue sobreviver muitos dias sem água. A água, o ar, tudo isso, veja, são coisas que Deus nos deu e também são figuras do que Deus é para nós. Então, o manancial profundo que fica embaixo da terra, muito embaixo da terra, inacessível ao homem, ele representa o Pai. E Paulo fala para Timóteo que o Pai habita em luz inacessível. Agora veja que coisa maravilhosa. Esse manancial que está lá inacessível embaixo da terra, através das fontes de água, ele sobe à superfície. Então a fonte, ela representa o Filho. Por quê? O Filho trouxe o Pai para a humanidade. O Filho é a imagem do Deus invisível. Mas ainda há um pequeno problema com o Filho e com a fonte. Enquanto o Senhor Jesus estava em carne, imagina que ele permanecesse em carne até hoje. Então, para que nós pudéssemos desfrutar do Senhor, nós teríamos que ir aonde ele está. Por exemplo, lá em Jerusalém, naquela época. Você teria que ir lá em Jerusalém para ter comunhão com o Senhor. É o problema da fonte. Então você teria que ir no lugar que a fonte está jorrando, não é, para tirar a água que vem do manancial. Então veja, é um problema, não é? Mas o nosso Deus, ele é completo, irmãos. Ele é rico. E aí, não fica só na fonte. Há também os ribeiros de águas, os rios. Então, os ribeiros, eles levam a água para todos os lugares da terra. Você está percebendo? Então isso representa o quê? O Espírito. Porque o Senhor é o Espírito que dá vida. Eu não preciso ir até onde ele estava 2000 anos atrás. Ele morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito que dá vida para ser como esses ribeiros, levando a mesma água do manancial para toda a terra.
Então, quando eu exercito o meu espírito, eu estou desfrutando do espírito, eu estou desfrutando do Deus triuno. A mesma água que eu bebo quando eu bebo do ribeiro é a água da fonte e é a água do manancial. Veja porque é tão simples e ao mesmo tempo tão profundo esse exemplo que o próprio Deus nos dá da Trindade Divina aplicada à terra de Canaã. E a mesma coisa, irmãos, com relação ao poder de Deus, porque quando nós desfrutamos, exercitamos o Espírito, tocamos no Espírito pela fé, nós tocamos também o poder de Deus, como nós vimos nos dias anteriores. O que nós precisamos? Nós precisamos crer, nós precisamos acessar isso, todo o poder de Deus, tudo que Deus é pela fé, porque hoje Ele, através do Espírito, é como esses ribeiros, trazendo água para nós, trazendo o que Deus é para nós. Na página 47, o último parágrafo diz assim: de acordo com Efésios, a suprema grandeza do poder de Deus para com os que creem, segundo a eficácia da força desse poder, é os versículos 19 e 20, está disponível para nós que podemos acessá-lo usando a fé. Esse poder é tão grandioso que Deus o usou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. A ressurreição não está na cultura humana. Ninguém acredita que um ser humano possa ressuscitar outro. Um médico talvez consiga fazer a ressuscitação de um paciente por meio de compressões torácicas imediatamente após uma parada cardíaca, mas nenhum morto volta a viver depois de 3 dias. Os discípulos não acreditaram. As mulheres que amavam tanto o Senhor Jesus também não creram. Elas foram desesperadas ao seu túmulo não para vê-lo ressurreto, mas para embalsamar o seu corpo. Reiteramos que esse poder usado por Deus para ressuscitar Jesus dentre os mortos está à nossa disposição. Então, mesmo com dificuldades e cheio de problemas, podemos usar o poder de Deus. Basta exercitar a fé para crer. Exercite o seu espírito, invoque o nome do Senhor. Isso vai trazer as riquezas de Deus, o poder de Deus para você. E sempre creia. Se você invoca o nome do Senhor crendo, você toca em Deus, você toca no Senhor, nas riquezas do Senhor. Não é simplesmente falar o nome do Senhor sem crer, como se você estivesse falando qualquer nome. Nós precisamos, irmãos, sempre que nós estamos nos conectando a Deus, nós precisamos da fé. E aí, irmãos, o que Deus é todas as riquezas espirituais, né, as bênçãos espirituais, elas vêm para nós, irmãos. Porque nós temos o direito de acessar as riquezas de Deus no Espírito através da fé. Vamos ver agora a quinta-feira. Quinta-feira o título é Jesus está assentado acima de todo principado e potestade. E o versículo, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, esse versículo de Mateus 28, que é a parte final do Evangelho de Mateus, onde o Senhor nos dá uma grande comissão, esse versículo está alinhado com o que nós estamos vendo em Efésios. Porque o Senhor disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando nós vamos para Efésios, nós vemos aqui a partir do versículo 20 que o poder de Deus, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais, irmãos, é o terceiro céu, é acima de todas as coisas na esfera de Deus, na esfera da eternidade. E esses lugares, eles estão acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então veja, irmãos, muitas pessoas acham que Satanás, os demônios, os anjos caídos estão no inferno. Mas isso, irmãos, não é o que a Bíblia diz. O Hades, não é? O lago de fogo, ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. Está lá em Mateus 25.
mas eles ainda não foram jogados para o lago de fogo. Então eles não estão no inferno, eles estão nos lugares celestiais. É por isso que o filho varão, quando em Apocalipse 12 ele é arrebatado, Satanás é lançado para a terra. Ele perde a posição, os anjos, ele perde a posição que ele tinha. Então, por enquanto, irmãos, como Satanás, com o seu exército, domina através do homem, ele engana o homem e, na verdade, o homem acha que é ele que está conduzindo a nação. Mas, na verdade, toda a nação tem por trás de si um anjo caído. É por isso, irmãos, que é besteira você achar que um político ou uma autoridade política ele vai mudar o rumo de uma nação. Qualquer político, ele está também debaixo da autoridade de Satanás, da autoridade desses principados. Então não deposite a sua fé em nada que é relativo ao governo humano. Lógico, como Paulo diz, nós oramos, nós respeitamos a autoridade e oramos por elas para que nós possamos ter paz. Mas quem faz a diferença não são as autoridades. Paulo não fala para orar para Deus nos dar boas autoridades. Ele fala, irmãos, para que nós oremos, para que nós tenhamos paz. Porque, na verdade, quem interfere é Deus. Porque o que os principados, as potestades, tudo isso, o que eles querem é continuar levando a cabo o império das trevas, que prende o homem através da mentira. Então, querido irmão, querida irmã, por favor, entenda. Não deposite a sua fé no que está abaixo dos principados e potestades. Porque tudo que está abaixo deles é usado por eles para roubar, matar e destruir a humanidade. A nossa fé está naquele que está acima dos principados e potestades. Ele sim é aquele que detém o poder, ele sim é aquele que quer nos libertar do império das trevas para o seu reino de luz, justiça e amor. Nesse ponto, eu vou ler página 49, a partir do 2º parágrafo. Por isso Jesus apareceu a seus discípulos e disse que toda a autoridade lhe fora dada. Naquela ocasião, ele já havia ascendido e estava sentado nos lugares celestiais à direita de Deus. Convém ressaltar que esse lugar celestial não é apenas uma localização física, mas também uma esfera celestial. Trata-se da dimensão da eternidade e de natureza celestial. Conforme Efésios, o lugar onde o Pai pôs o Filho está acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Dizer que alguém está acima de todo o principado significa que possui posição mais elevada do que aquele que tem a dignidade de um príncipe, cujo território lhe pertence e é governado por essa alteza. Entre os seres angelicais há aqueles que possuem essa posição, e isso se refere tanto aos anjos caídos como aos anjos de Deus. Potestade, por sua vez, pode ser traduzido como autoridade, ou a quem foi conferida a autoridade para exercer o poder oficial de dominar. A potestade tem supremacia em governar pelo poder, mas todos, incluindo quem tem títulos ou não, estão debaixo do poder do Senhor Jesus. Então você percebe, irmãos, se nós colocamos a nossa fé em qualquer coisa, no governo humano, na economia, enfim, qualquer coisa que esteja abaixo desses principados, nós ainda estamos colocando a nossa fé em coisas que são controladas por eles. Por isso, irmãos, independente de quem esteja no governo, a nossa fé é no Senhor Jesus e no poder, na força que Ele nos dá através do seu Espírito, através da fé. Então, aí nós podemos sair às ruas e pregar o Evangelho com autoridade. É o que o Senhor fala em Mateus 28. Olha, toda a autoridade me foi dada. E agora eu estou mandando vocês irem para pregar o Evangelho, para tirar as pessoas do império das trevas. Então, enquanto nós vamos encontrar muitas dificuldades. Mas lembre-se,
todas essas dificuldades estão debaixo dos pés do Senhor. O que nós precisamos é não olhar as dificuldades, olhar para aquele que está acima de toda autoridade, de todo poder, de todo principado, de toda potestade. E veja, irmãos, olha como o Senhor é maravilhoso. Ele nos deu o seu nome, o nome que está acima de todo nome. Isso Paulo fala em Filipenses, não é? Então, Filipenses capítulo 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Veja, é também uma ligação com Efésios. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse nome foi dado para nós. Então, quando nós vimos na quarta-feira sobre o Deus triuno, sobre as riquezas, né, prefigurado por aquela água, né, o manancial, a fonte, os ribeiros, irmãos, isso hoje está no nome do Senhor. Então, quando você invoca o nome do Senhor, você traz tudo isso com poder exatamente para a sua vida, para a sua casa, para onde você está. Então, nós não precisamos temer em ir às ruas, pregar o evangelho, orar com as pessoas. O que nós precisamos é ter fé e precisamos invocar o nome do Senhor e levar o nome do Senhor às pessoas, porque esse nome está acima de todo nome e foi dado para nós. Lembre-se, sempre que você diz com fé, Senhor Jesus, isso é como uma bomba no mundo espiritual, afastando tudo o que de mal está ao nosso redor, tudo o que de mal tenta nos impedir, tenta nos fazer mal. Então sempre invoque o nome do Senhor com fé. Isso, irmãos, traz o poder de Deus para nós. Muitas vezes, irmão, nós estamos sendo assediados pelas forças do mal, e aí nós estamos tristes, nós sofremos essa influência das coisas malignas, não é? No nosso dia a dia, Satanás ele domina através das pessoas, e muitas vezes ele faz com que as pessoas nos deixem mal. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, invoque o nome do Senhor. Esse é o maior contra-ataque que Deus nos deu para destruir as forças das trevas, o império das trevas. Nunca deixe de invocar o nome do Senhor. E o título da sexta-feira, o encabeçamento pela obediência por fé. Os versículos 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4, parte final e 5, que dizem: anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muito bem, queridos irmãos, continuando nos versículos de Efésios, o versículo 21, que diz que o Senhor está acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. O versículo 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então veja, irmãos, você nota essa sequência? O Pai ressuscitou a Cristo, colocando-o acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa referir, e colocou então todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Mas veja, o final do versículo 22, ele nos traz uma importante revelação. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Isso quer dizer, irmãos, que na prática, na realidade, para que o Senhor seja o cabeça sobre todas as coisas, primeiramente, o Senhor precisa ser o cabeça da igreja.
Então, na prática, irmãos, para que Cristo seja o cabeça da igreja, ele precisa ser o cabeça da nossa família. Para que ele seja o cabeça da nossa família, ele precisa ser o meu cabeça, certo? Ele precisa me encabeçar. Então, quando nós falamos sobre isso, irmãos, nós temos clareza. Nós falamos, não, é o Senhor, nós temos que obedecer o Senhor, nós temos que obedecer a palavra. Mas a questão é, na prática, quanto nós de fato obedecemos o Senhor? Quanto de fato nós obedecemos a palavra e quanto nós apenas dizemos, não, eu tenho que obedecer, não, vamos obedecer e tal e tal. Isso é muito importante. Veja, Colossenses 1,18, quando ele fala sobre a igreja sendo o corpo de Cristo, Paulo também cita essa questão do encabeçamento. Ele diz, o Senhor Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Então, em Efésios, nós temos ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Em Colossenses, nós temos ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, o versículo 18 diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Isso, irmãos, é o princípio do encabeçamento. Cristo ter em todas as coisas a primazia. Então, quer dizer, quando eu vou tomar uma decisão, quando eu vou fazer algo, quem vem primeiro? Normalmente, nós tomamos as decisões sobre o aspecto que nós achamos que é o correto. Nós não deixamos que Cristo tenha a primazia no sentido de consultar o Senhor e esperar que o Senhor nos mostre, olha, essa aqui é a minha vontade, é isso aqui que eu quero para você. Nós simplesmente tomamos decisões. Muitas vezes as decisões são amparadas na palavra de Deus, o que é muito bom, mas nós precisamos aprender, irmãos, a sempre consultar o Senhor, a sempre deixar de fato que o Senhor seja aquele que tem a primazia, que o Senhor seja de fato o cabeça. E como, irmãos, o Senhor ele nos encabeça através da sua palavra. Deus fala conosco, irmãos, primeiramente através da Bíblia, certo? Por isso é muito importante nós lermos a palavra de Deus, nós estarmos constituídos da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é o Logos. É a palavra que não vai mudar, mas ela vai nos alimentar, ela vai nos constituir. Por exemplo, eu vou pegar 2 versículos que falam a palavra e usam Logos. João 14, 23, o Senhor disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqui a palavra é Logos. Paulo, quando em 2 Timóteo, ele fala com Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui a palavra é Logos. Então, irmãos, é muito importante que nós, como Paulo disse a Timóteo, aprendamos a manejar bem a palavra da verdade. Há também, irmãos, a palavra rema, que é a palavra instantânea, principalmente uma palavra para direção naquele momento. A palavra rema é sempre baseada no Logos. Mas, diferente do Logos, ela vai ser algo para direcionar aquele momento na sua vida ou aquilo que Deus quer que você faça, a experiência que você está passando. Então, um exemplo é o que acontece com Maria. Em Lucas, capítulo 1, versículo 38, então ela recebeu a visita do anjo, o anjo falou, o anjo ali estava dando a direção de Deus para Maria. E aí a resposta de Maria foi, no versículo 38 de Lucas 1, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim
conforme a tua palavra. Essa palavra aqui é rema. Então, a palavra grega usada aqui é rema. Isso quer dizer, irmãos, que, veja, o anjo, ele deu a palavra de Deus para Maria, uma direção para ela. Quando o Senhor estava sendo tentado pelo diabo, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aqui palavra ele usou rema, que sai da boca de Deus. O que indica, irmãos, que Deus, ele tem o Logos, né, que é a sua palavra, está escrita, é a Bíblia, mas Deus vai continuar falando. Então hoje, irmãos, quem Deus utiliza para continuar falando? Primeiramente, é o Filho, não é? O que Hebreus nos mostra, através dos seus profetas. Então esse é um princípio que nós vemos no Antigo Testamento e também é um princípio que nós vemos no Novo Testamento. Eu estou falando isso, irmãos, porque é muito importante nós entendermos isso com relação ao encabeçamento. Nesse ponto, eu vou ler na página 51 o segundo parágrafo, que diz assim: todos nós devemos compreender a relevância desse encabeçamento. É de suma importância que todas as coisas sejam encabeçadas, governadas por Cristo. E somos nós que vamos executar o trabalho para que todas as coisas estejam sob o seu comando. Para começar, temos de aprender a crer e obedecer. A palavra de Deus dispensada aos apóstolos para as igrejas visa ao exercício da fé dos santos. Quando cremos na palavra falada pelos profetas, o resultado imediato é a obediência. Se nós cremos, obedecemos. Deus precisa primeiro colocar a igreja debaixo dos pés de Cristo, ou seja, fazer com que nos sujeitemos ao governo de Cristo. Se continuamos a viver como donos de nós mesmos, Deus não consegue governar a sua igreja. Como então governará sobre todas as coisas? Por isso, a fé dos santos visa a obediência. Em Romanos 16, Paulo confirma isso. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Isso está em Romanos 16, versículos 25 e 26. As escrituras são o registro da palavra de Deus por meio dos profetas, para a obediência por fé entre todas as nações. Por isso Deus precisa primeiro sujeitar a igreja, e esta precisa ser submissa e obedecer ao comando de Cristo. É isso que estamos aprendendo. Muitas coisas têm acontecido nesses últimos 4, 5 anos por causa de nossa obediência. O que eu quero tocar, irmãos, é que se nós simplesmente descartarmos a palavra de Deus que é falada através dos profetas, nós vamos perder muito, principalmente o direcionamento de Deus. Quantas vezes, ouvindo uma mensagem, você não foi iluminado e percebeu, é o Senhor falando comigo? E aqui, irmãos, chega um ponto muito importante. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, ao deixar a nossa mente, os nossos pensamentos livres, muito livres, para Satanás criar conjecturas, para que Satanás crie sofismas. Aí você pode dizer, puxa, que palavra difícil. O que é um sofisma? Um sofisma, irmãos, de acordo com o dicionário, é uma argumentação ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, mas que no fundo é enganoso. Então, todo sofisma, o sofisma ele não é uma coisa sem cabeça, sem pé, não. Ele é bem produzido para que você olhe e fale, olha, isso aqui tem razão, mas no fundo não produz nada porque é engano, é mentira. A palavra de Deus, ela produz algo em nós, é o que Paulo falou para os Tessalonicenses. Quando eles receberam a palavra do apóstolo Paulo, como de fato ela é a palavra de Deus, e creram, então a palavra produziu algo neles. Agora, um sofisma, irmãos, é uma grande arma de Satanás para nos desviar, principalmente,
da direção que Deus tem nos dado. E sobre isso, irmãos, o apóstolo Paulo fala aos coríntios. Se você ler 2 Coríntios, você vai perceber que ali Paulo ele mostra que ele tinha uma dificuldade com os coríntios, porque os coríntios não o aceitavam. Aliás, não todos, né? Mas talvez grande parte não aceitavam as palavras de Paulo, até criticavam Paulo. Quando ele começa o capítulo 10, olha o que ele fala no versículo 2. Ele diz assim: sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposição de mundano proceder. Então aqui você já começa a ver como alguns dos coríntios tratavam Paulo, pensavam de Paulo. E aí ele começa no versículo 3 a falar sobre essa questão do pensamento, do sofisma. Ele diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, que é o que ele fala para os efésios. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Então todo sofisma, se você alimenta, se transforma numa fortaleza. E essa fortaleza, irmãos, ela vai barrar inclusive a palavra de Deus. Por quê? Porque aí ela vai tornar você altivo. Porque você vai pensar, Satanás vai levar você a pensar, não, eu consigo, eu sei, eu conheço. Por isso, Paulo diz no versículo 5, né, ele fala no final do 4, anulando nossos sofismas, e no 5, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E aí veja, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, nós não podemos ficar presos em sofismas, presos na nossa mente. Nós precisamos aprender a levar os pensamentos à obediência de Cristo. Diante do Senhor, todas as razões caem. Diante do Senhor, todas as pedras caem. Diante do Senhor, irmãos, os sofismas são destruídos. Versículo 6. Estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Veja, irmãos, porque isso aqui que eu vou falar agora, isso é muito importante. Sempre que nós nos tornamos, sempre que crescem sofismas em nós, o próximo passo é nós nos tornarmos altivos e achar que nós sabemos como fazer as coisas de Deus, que nós sabemos como servir ao Senhor. E aí, eu me lembro do primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Ali, o Senhor tinha dado uma ordem clara para Saul. Você vai destruir todo Amaleque, não vai sobrar nada. Saul, ele poupou o rei e ele poupou o melhor do rebanho. Quando Samuel encontrou Saul, ele disse no versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Se ficasse só nisso aqui, irmãos, já seria uma grande lição para Saul. Mas o versículo 23, irmãos, ele é ainda mais forte. Diz assim, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Cuidado, irmãos, quando os pensamentos ficam muito soltos. Todos os nossos pensamentos, toda a nossa mente tem que ser levada cativa a Cristo, a presença do Senhor. Porque senão, se sofismas crescerem, o resultado, irmãos, o passo seguinte é a altivez que leva à rebelião, porque você fica obstinado em uma ideia.
Isso aqui é muito claro, irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente, nos iluminar até a sua volta. O título do sábado é Obedecer para edificar o corpo de Cristo. Os versículos Efésios 4, versículos 11 e 12. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem, queridos irmãos, então chegamos na parte final do capítulo 1 de Efésios, e ali Paulo ele nos mostra que tudo o que o Pai fez com Cristo, ele fez para entregar Cristo à igreja e Cristo encabeçar a igreja. Quando Cristo encabeçar a igreja, ele também encabeça todas as coisas, irmãos. Se na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, há a realidade do reino dos céus, então isso pode se expandir para as outras pessoas. Agora, se não há a realidade, se há apenas a aparência, é porque então não houve o encabeçamento de Cristo. Quer dizer, nós ainda tomamos as decisões. Cristo não tem a primazia. E quando nós somos encabeçados, irmãos, através da palavra, em João 17, na oração, o Senhor deixou isso muito claro. Ele nos mostrou, eu tenho transmitido a palavra que me deste, ele falou. Isso no versículo 8 de João 17. No versículo 22, ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. As palavras finais, irmãos, do Senhor foram rogando pela nossa unidade, não simplesmente uma unidade horizontal, quer dizer, entre nós, mas principalmente uma unidade como a do Pai, a do Filho. E essa unidade, irmãos, ela vem através do encabeçar de Cristo pela palavra. O Senhor deixou muito claro, eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste. Depois ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A unidade, irmãos, ela também precisa ser aperfeiçoada, porque em nós não conseguimos ser um. Eu tenho uma ideia diferente de outra pessoa, que tem uma ideia diferente de outra pessoa. O que então vai nos unir não é a minha ideia, não é eu aceitar simplesmente a ideia dos outros, ou os outros aceitar a minha ideia. O que vai nos unir é a palavra de Deus. Mas não meramente, irmãos, receber a palavra de Deus com a nossa mente, porque ainda assim pode haver problemas, pode haver entendimentos contrários, como hoje nós vemos a situação do corpo de Cristo, muitos entendimentos contrários. Nós precisamos aprender a receber a palavra de Deus no Espírito, irmãos. O Espírito, essa unção que está em nós, ela confirma a palavra que nós temos recebido e ela faz-nos ela dá-nos a mesma direção. Nesse ponto, eu gostaria de ler página 53, primeiro parágrafo. Em Efésios, lemos que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vê-se por esses versículos que a igreja não é uma organização humana ou uma instituição religiosa e terrena, mas a igreja é o corpo de Cristo. É um corpo vivo, que, embora esteja na terra, não lhe pertence. Trata-se do produto de Deus, o qual visa abençoar-nos com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essas bênçãos fazem de nós um corpo vivo, pois temos a vida divina que nos vincula, faz-nos um só corpo e nos edifica na unidade. Mais à frente, no capítulo 4, Paulo ele volta a falar sobre o corpo de Cristo. A partir do versículo 11, ele diz, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou, como é a palavra correta aqui, do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nesse ponto, irmãos, veja, quando nós cremos, todos nós, é o que Paulo nos mostra nas epístolas, principalmente na primeira epístola aos Coríntios, também fala um pouco sobre isso em Romanos. Quando nós cremos, todos nós recebemos dons do Espírito Santo. Esses dons foram dados de acordo com a vontade de Deus. Veja, eu vou ler alguns versículos de 1 Coríntios 12. Ora, os dons são diversos, 1 Coríntios 12, 4. Mas o Espírito é o mesmo. Então, os dons estão ligados ao Espírito, certo? Versículo 5. Há também diversidade nos serviços. Mais uma vez aqui a palavra correta é ministério. Há também diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, o Senhor está ligado ao ministério. E por fim, há diversidade nas realizações ou operações. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então você tem uma sequência aqui. Primeiramente, você tem os dons. Os dons, irmãos, são o estágio inicial. Se você quiser comparar, compare a um bebê que recebeu o dom de ouvir, o dom de falar, o dom de enxergar. Mas esses dons ainda estão no estágio inicial. Esse bebê, ele não tem controle, por exemplo, sobre as mãos ali, o tato, ele não tem controle sobre a fala. O bebê demora para começar a falar fluentemente. Mas conforme ele vai crescendo, esses dons iniciais se transformam em ministério. O que é o ministério? É quando você tem o pleno controle do dom, quando o dom está crescido. Quando eu falo controle, por favor, entenda, quer dizer, é aplicado no mesmo exemplo. Quer dizer, você consegue falar aquilo que a cabeça pensa, que o cérebro pensa, sai pela sua boca. Você consegue coordenar os seus membros para pegar as coisas que você precisa. Então, quando você já tem a idade adulta, você já tem o controle das faculdades do corpo, dos sentidos, certo? Então, o ministério, irmãos, é a evolução dos dons. Quer dizer, de tanto você exercitar o dom que o Espírito te deu, esse dom se transforma num ministério. E aí, a partir do ministério, a partir do momento em que você exerce o seu ministério, Deus, ele opera, ele faz operações. Então, por exemplo, alguém que tem o ministério da palavra, quando ele fala a partir do Espírito, Deus está operando, Deus colocou essa palavra, ele está falando por Deus, e Deus está também operando aonde? Nas pessoas ao redor, essa palavra que está saindo da boca dessa pessoa que tem o ministério da palavra. Agora, essa pessoa não chega ao ministério da palavra logo que ela se converte. Não é porque ela é uma boa oradora no mundo que ela simplesmente vai se converter e vai começar a falar por Deus, porque ela tem o dom. Ela precisa exercitar esse dom, e quando ela exercita, ela ganha graça, e ela vai ganhando graça, vai exercitando o dom, e isso então transforma o dom no ministério. Olha o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então tudo o que Deus deu para você de dons era visando que você transformasse esses dons num ministério e com um fim proveitoso para o corpo de Cristo. A partir do versículo 8, então, Paulo ele fala de vários dons. E aí no versículo 11, olha só. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, os dons que você recebeu é para você ser aquilo que Deus quer no corpo. Então, vamos dar um exemplo agora com relação ao corpo. Se você é para ser perna, você recebeu os dons para ser perna. Você não recebeu dons para ser boca. Você não recebeu dons para ser nariz. Eu não sei se com esse exemplo eu consigo mostrar, eu consigo fazer compreender, irmãos, como Deus ele coordenou na sua sabedoria
todas as coisas para o funcionamento do corpo, para que os membros fossem supridos. E aí a gente volta lá para Efésios. Quando a gente volta para Efésios, nós vemos que esses 4, apóstolos, profetas, evangelistas, você pode dizer que é 5, pastores e mestres, mas aqui o pastor e mestre, ele está ligado, é como se fosse uma função só. Então eu vou considerar como 4, não é? Esses 4, eles atuam, o ministério deles atuam diretamente no aperfeiçoamento dos santos, dos membros, daqueles que ainda estão apenas com os dons, para que eles desempenhem e desenvolvam o seu serviço. É assim que ocorre a edificação do corpo de Cristo. Se apenas o apóstolo, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres atuarem, se só eles atuarem, não há edificação do corpo de Cristo. Então eles têm que atuar em função, em favor do corpo de Cristo, sempre suprindo e aperfeiçoando os santos para o desempenho do seu serviço. Então é um ciclo. Hoje, então o corpo de Cristo, irmãos, o Senhor ressuscitou há cerca de 2000 anos, certo? Então é um ciclo. Alguns irmãos, eles dormem no Senhor, aí vem outros com o ministério. E aí esses outros aperfeiçoam outros, eles dormem no Senhor, chegam outros. É um ciclo, irmãos, é isso que nós vemos no corpo de Cristo. Então hoje nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e eles estão aperfeiçoando os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso, irmão, você pode pensar, isso é impossível. Na verdade, esse é o alvo. Agora, olhe o versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos. Aí lembra quando eu falei dos dons? Quando você ainda é um menino, quando você ainda é uma criança, você não tem, você tem os dons, mas não transformou em ministério. O que acontece? Ele fala aqui, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, infelizmente, irmão, se nós não crescermos, se nós ficarmos meninos, crianças, ao invés de estar edificando, colocando os dons transformados em ministérios, edificando o corpo de Cristo, segundo a vontade e a operação de Deus, ao invés de estar acontecendo isso, nós vamos ficar como menino, agitado de um lado para o outro. Versículo 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então veja, irmãos, aí entra a importância de sermos encabeçados. Se eu não for encabeçado, então Deus me deu, por exemplo, um dom, vamos supor, de música, um dom de tocar bem ou de cantar, enfim. Se eu não sou encabeçado, eu recebi esse dom, eu posso querer usar esse dom no mundo, ou para meu próprio proveito. Isso não é proveitoso para o que Deus me deu, entende? Porque eu estou usando para mim mesmo, eu estou usando no mundo, então eu não estou usando isso para edificar o corpo de Cristo. Por isso, primeiramente, nós precisamos ser encabeçados. Versículo 16, de quem todo o corpo, no 15 falou naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para finalizar o sábado, eu gostaria de ler na página 54 o segundo parágrafo. Compreendemos, portanto, que todos somos membros de um único corpo, e como tais precisamos crescer a partir de Cristo. Isso é possível se crermos e obedecermos e deixarmos sua palavra fazer a obra. Além disso, todo o corpo deve estar bem ajustado e consolidado
pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Dessa forma, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Graças ao Senhor, essa é uma realidade vivenciada na igreja. Entre nós, por exemplo, não há clérigos e leigos. Todos são membros vivos que edificam o corpo de Cristo, cada um dando sua justa cooperação. Sem dúvida, esse processo de encabeçamento culminará na edificação da igreja. Vamos agora para o domingo. Domingo, o título é Ser encabeçado por obediência a Cristo, um critério para ser vencedor. O versículo, 1 Coríntios 15, 25. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. No domingo, irmãos, o resultado de nós sermos encabeçados é que o nosso serviço é um serviço para o corpo, sempre limitados à esfera do corpo. Então, se eu uso aquilo que eu tenho fora do corpo, eu não recebo graça, irmãos, eu não recebo bênção. Eu estou simplesmente usando, mas não há operação de Deus. Então, o resultado da edificação do corpo de Cristo é a noiva estar pronta, estar ataviada a tempo da volta do Senhor para a festa das bodas. Infelizmente, irmãos, nós sabemos, não vão ser todos os cristãos que vão fazer parte da festa das bodas. É aquilo que nós vemos em Mateus 22, naquela parábola. Por quê? Porque nem todos os cristãos vão se deixar ser encabeçados por Cristo. A noiva, ali em Apocalipse 19, ela tem uma característica. Diz que, versículos 7 e 8, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Isso é interessante, a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quer dizer, foi-lhe dado vestir, mas ela a si mesmo se ataviou. Então você percebe, é dado por Deus, mas quer dizer, nós recebemos e nós trabalhamos. A salvação é totalmente pela graça, mas o reino é uma questão de justiça, irmãos. E aí finaliza dizendo, o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O Senhor Jesus, ele estava totalmente encabeçado pelo Pai. Então, naquela cena do batismo do Senhor, João Batista, ele disse, eu é que preciso ser batizado, tu vens a mim? A resposta do Senhor nos mostra algo muito importante. O Senhor disse para João Batista, olha, vamos deixar isso aqui de lado por enquanto. Convém cumprir toda a justiça. Uma pessoa que está encabeçada, irmãos, ela sempre se preocupa em cumprir a justiça. Isso não quer dizer que nós não vamos errar. É lógico, muitas vezes nós vamos errar. Então nós temos o sangue de Cristo, que foi feito a nossa justiça. Ele perdoa os nossos pecados. Mas aí, perdoou, precisamos então voltar, continuar bordando as vestes, ou a si mesmo se ataviando. Lembre-se disso. Foi-lhe dado vestir, quer dizer, Deus ele vai nos dar a condição, ele vai nos dar a sua graça, a sua palavra, mas a decisão de se ataviar ou não ainda é nossa. Então, quando o Senhor Jesus falou, nos convém cumprir toda a justiça, ele quer dizer, nós precisamos andar segundo a palavra de Deus, ser encabeçados pela palavra de Deus. Se há algo na palavra e eu falo assim, não, mas isso aqui eu não concordo, isso aqui é de outro jeito, e aí eu não faço deliberadamente, eu não estou cumprindo a justiça. Eu vou dar um exemplo. Certa vez, conversando com uma jovem, ela me disse, irmão, eu não acho que eu preciso me guardar, que eu preciso ter uma relação com um só homem. Eu acho que eu posso experimentar, que eu posso namorar, que eu posso ficar com quem eu quiser e depois eu escolho. Aí eu falei, não, mas não é isso que a palavra diz.
E aí ela me diz assim, mas isso aí foi escrito há muito tempo. As coisas naquela época, elas eram assim. Hoje elas já não são mais assim. Veja, irmãos, esse pensamento vem de Satanás. Uma vez que a palavra de Deus foi escrita, ela não muda com o tempo. Se era assim naquela época e Deus escreveu, olha, é desse jeito. Nós temos na Bíblia o princípio da primeira menção. Então muitas coisas nós vemos sendo feitas na Bíblia desse jeito. Eu não posso agora olhar e falar assim, mas hoje o mundo é muito diferente. Então tem que ser diferente também na Bíblia. Não pode. Se eu faço isso, se eu penso assim, eu não consigo cumprir toda a justiça. Isso não quer dizer, lógico, que Deus vai me abandonar, que eu não vou mais poder invocar o nome do Senhor, que Deus não vai mais cuidar de mim. Não, irmãos, porque uma vez que nós somos de Deus eternamente. Deus sempre vai cuidar de nós. Mas, lembre-se, com relação ao reino, com relação às bodas, para participar das bodas, da festa como a noiva, nós precisamos cumprir a justiça, toda a justiça. E quando errarmos, aí nos arrependemos pedindo pelo sangue para que o Senhor, o sangue de Cristo, seja a nossa justiça. Eu toquei nesse ponto porque, na verdade, eu não ouvi isso só de uma pessoa, só de uma jovem, de muitos jovens que pensam a mesma coisa. É por isso, irmãos, que nós precisamos ensinar a palavra de Deus na nossa casa, às vezes na escolinha, ou às vezes na reunião de jovens, na sala dos adolescentes. Não há tempo, mas na nossa casa, no nosso convívio com os nossos filhos, nós precisamos ensiná-los, irmãos, a justiça de Deus. Por fim, irmãos, essa noiva que está ataviada, ela vai ser arrebatada para as bodas. E aí em Apocalipse 19, o que nós vemos? Nós vemos essa noiva guerreira voltando com o Senhor no final da grande tribulação para exterminar o anticristo, o falso profeta, e jogar Satanás, para trancar Satanás no abismo. E aí entra então a manifestação do reino, o reino milenar. Nós sabemos ainda que Satanás ele vai ficar preso durante boa parte dos 1000 anos, mas no final ele vai ser solto. E ali ele ainda vai conseguir, irmãos, olha só, mesmo no ambiente do reino, ele ainda vai conseguir seduzir grande parte das nações para a última rebelião da humanidade contra Deus. Depois disso, vem o julgamento do grande trono branco. Depois que o Senhor tratar com essa rebelião, vem o julgamento do grande trono branco e, por fim, a nova Jerusalém por toda a eternidade. Para finalizar, irmãos, eu vou ler na página 56 o 2º e 3º parágrafo. Após esses acontecimentos, haverá o julgamento do grande trono branco. Nesse julgamento, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo. Então não haverá mais nada na terra que não esteja encabeçado por Cristo. Toda desobediência, toda rebeldia, tudo que não estava encabeçado por Cristo será lançado para dentro do lago de fogo. Por último, virá a plenitude dos tempos. Paulo confirma essa profecia em 1 Coríntios 15. Vou ler os versículos 24 a 28. Virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O último inimigo a ser derrotado é a morte. Nesse interim já terão ido embora o pecado, a desobediência, Satanás e seus anjos, o anticristo e, por fim, a morte também. Então, disposicionalmente, todas as coisas estarão sujeitas a Cristo. Ele mesmo as sujeitará para que Deus seja tudo em todos. Não há mais tempo, irmãos. Mas veja só, às vezes a gente acha que o pior inimigo é Satanás. O pior inimigo é a morte, irmãos. Tem que tomar cuidado quando toca a morte. Aliás, tem que tomar cuidado, não pode tocar a morte. É muito difícil se desvencilhar quando nós tocamos a morte, irmãos. Nós precisamos muito da misericórdia de Deus.
você fica impregnado. O último inimigo a ser vencido não é Satanás, não é o pecado, não é o ego, é a morte. Então precisamos tomar muito cuidado. Quando vê morte, é melhor sair de perto. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.